Bom, turminha, e vamos aí, né? Vamos caminhando. Então, tranquilos, não se esqueçam de treinar a sua redação. Bom, agora você tem que apresentar a sua ideia, tá? Então, vamos lá para o nosso módulo 6, que está na página 281, dos exercícios de aplicação, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesses assuntos aí que agora estão completamente voltados para anatomia e fisiologia humana, né? Os nossos sistemas. A gente começa aqui, né, no nosso módulo 6 com uma questão mista, né, de respiração e circulação. Vamos dar uma reduzida aqui um pouquinho, se a gente consegue aumentar o campo de visão, né? O que nós temos aqui? Então, a figura representa uma função das hemácias humanas, né? Então, mostra aqui, né, o CO2 que está saindo das células, olha, sendo capturado pelas hemácias, olha, entra nas hemácias, tá? E aqui, olha, tá? As hemácias liberando esse CO2 nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Tá? Então a gente não pode esquecer que a principal função das hemácias é transportar o oxigênio. Então quando as hemácias chegam, né, nos pulmões, elas se ligam ao oxigênio, né? O oxigênio entra nas hemácias, na realidade, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e eles são transportados até as células. Quando chega nas células, esse oxigênio do interior das hemácias se difunde para fora e acaba entrando nos tecidos. Então, cerca de 95% do oxigênio transportado para as células, dos pulmões até as células, tá, é graças às hemácias, mais especificamente graças à hemoglobina. Então, a gente não pode esquecer que as hemácias são vermelhas por causa da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína, né, que contém ferro na sua composição e que dá cor avermelhada para o sangue. Então, o interior das hemácias, né, o citoplasma, o citossol das hemácias, está repleto de hemoglobina. Então, o oxigênio que entra nas hemácias se combina com a hemoglobina. Então, isso permite o transporte. Tá? Então, cerca de 95% ou mais do oxigênio que entra nas hemácias nos pulmões, tá? Que são transportados para as células, né, vão via hemácias e via hemoglobina até as células. Tá? Agora, o CO2 transportado pelas hemácias não passa de 25%, entre 20% e 25%. Então, só de 20% a 25% do CO2 transportado das células para os pulmões é que vão via hemácias e hemoglobina. Então, não se esqueçam disso, tá? As hemácias e, consequentemente, a hemoglobina, ou as hemoglobinas, né, são mais importantes para transportar oxigênio do que CO2, ok? Bom, mas é isso. Então, as hemácias são células sanguíneas anucleadas, elas não têm núcleo. Por que elas não têm núcleo? Porque o núcleo ocuparia espaço que pode perfeitamente estar sendo ocupado pela hemoglobina. Então, a ausência de núcleo e organelas permite que haja uma maior quantidade de hemoglobina no interior das hemácias. Isso permite, tá, um maior transporte de oxigênio, certo? O formato, né, uma moeda baulada, esse formato achatado das hemácias, aumenta a relação volume-superfície. Então, à medida que as hemácias passam pelos pulmões, como o sangue não para, não estaciona para o sangue para pegar oxigênio, então, durante esse movimento, por esse formato, né, achatado das hemácias, consegue-se entrar uma quantidade muito maior de oxigênio no interior dessas células. Ok? Então, a gente não pode esquecer que existe um preço. A falta de núcleo reduz muito, né, a expectativa de vida da hemácia. Uma hemácia dura no máximo 4 meses, tá, pela falta do núcleo. Depois disso, ela morre e é substituído por hemácias novinhas produzidas na medula vermelha dos ossos, né, o tecido hematopoético. Medula vermelha dos ossos é constituída por células-tronco. Então, nessas células-tronco, acontece um processo, né, de diferenciação que dá origem aos elementos do sangue, aos elementos figurados. Não só aos glóbulos vermelhos, mas também aos glóbulos brancos e plaquetas. Certo? Então, tecido hematopoético é o tecido produtor de sangue.
de elementos figurados do sangue. Quais são os elementos figurados? São as hemácias, ou glóbulos vermelhos, né, os leucócitos ou glóbulos brancos, né, e as plaquetas ou trombócitos, certo? Bom, e existe um estímulo para se produzir essas hemácias. É uma substância chamada eritropoietina, produzida nos rins, produzida com a participação dos rins. Tá? Então, toda vez que os níveis de hemácias tendem a cair, tá, há um estímulo para que o tecido hematopoético, a medula vermelha dos ossos, né, produza mais glóbulos vermelhos para fazer a reposição. Senão, né, o indivíduo ficaria anêmico. Quando você perde hemácias e não consegue fazer a reposição adequada, tá, você desenvolve um quadro de anemia. Certo? Então, vamos ver tudo isso aqui organizado em forma de resposta. Então, em que parte do corpo humano ocorre a produção de hemácias? Então, na medula vermelha dos ossos, conhecida como tecido hematopoético. Ok? O que tem lá? Células-tronco. Células-tronco adultas, né? Que se diferenciam em elementos do sangue. Qual a principal proteína transportadora presente no citossol das hemácias? A hemoglobina. Hemoglobina, uma proteína, né, bem complexa, mas que tem átomos de ferro na sua composição. É nesses átomos de ferro que o oxigênio consegue se ligar, né, e aí pode ser transportado pela hemoglobina, ok? Bom, explique a função das hemácias no processo representado na figura. Tá? Então, no processo representado na figura, olha, o que está representando aqui na figura? O transporte de CO2 dos tecidos para os pulmões. Então, a gente não pode esquecer que as hemácias carregam dos tecidos para os pulmões cerca de 25% do CO2 liberado pelas células quando da produção de energia. Ok? 25%. A maior parte do CO2 que é transportado no sangue o é em forma de íons bicarbonato. Não se esqueçam disso. Bom, para que órgão humano é difundido o CO2 liberado pelas hemácias, representado na figura? Então, é difundido para o interior dos pulmões, os alvéolos pulmonares, para os pulmões. Então, aqui, nos capilares alveolares, as hemácias que chegam lotadas de CO2 perdem esse CO2 para o interior dos alvéolos. Em seguida, esse CO2 é difundido para o meio através da expiração, tá certo? E no momento seguinte, né, assim que perdem esse CO2, já estão pegando o oxigênio que está nos mesmos alvéolos, só que aí já é uma outra história, ok? Então, para que a gente possa organizar direitinho, a resposta está aqui, ó, tá? Então, vamos puxar aqui, tá? Ó, tá? Então, tá aqui. Então, a produção de hemácias ocorre no tecido hematopoético da medula óssea vermelha. A hemoglobina é a principal proteína transportadora presente no citossol das hemácias. No item B, as hemácias transportam gases respiratórios, principalmente o oxigênio. E o gás carbônico liberado pelas hemácias difunde-se para o interior dos alvéolos pulmonares. Certo? Então, é assim que a coisa funciona. Ó, e aqui a gente tem a questão 2, né? Vamos ampliar um pouquinho aqui, né? Para ficar bem adequado para nossa visualização. Tá adequado. Então, nessa questão 2, a gente tem um tema do momento, né? Muito importante, né? Que fala sobre a vacinação e a produção de anticorpos, né? E tudo aquilo envolvendo a vacina e a resposta do corpo à vacinação. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgaram um alerta sobre os riscos do movimento anti-vacina, que está crescendo no país. Não se vacinar ou impedir que as crianças e os adolescentes o façam pode causar enormes problemas para a saúde pública, como o surgimento de doenças graves ou o retorno de agravos de forma epidêmica. Então, essa é uma questão muito séria, né? A questão de responsabilidade. As vacinas são métodos de prevenção e imunização em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo humano, produzindo respostas imunológicas específicas.
Há vacinas aplicadas em dose única e outras em doses iniciais e de reforço, dependendo da doença. Considere as curvas X e Y do gráfico, que representam as respostas imunológicas de um indivíduo ao contato com dois antígenos diferentes, administrados separadamente. Então, a gente está vendo isso aí, né? Em função da produção das vacinas contra a Covid-19. Então a gente ouve esse comentário todo, em 2 doses, a dose de reforço. Então é o seguinte, nós temos aqui um gráfico que mostra, né, na curva X, tá, uma imunização que foi produzida a partir de um primeiro e um segundo contato. Então esse primeiro contato, a exposição primária ao antígeno, tá, ela tem uma resposta muito tímida, se produz uma quantidade pequena de anticorpos, e demora muito para produzir esses poucos anticorpos. Por quê? Porque envolve a formação da memória imunológica, que vai do contato com o antígeno até que os linfócitos B possam armazenar as informações sobre esse antígeno, tá, e produzir as fórmulas dos anticorpos, né, contra esse antígeno e também guardar essas informações. Então, depois de produzida a memória imunológica, tá, aí fica mais fácil. Um segundo contato com o antígeno vai estimular rapidamente a produção de um número muito grande de anticorpos. Então, essa primeira curva corresponde, né, ao contato inicial, o primeiro contato com o antígeno, que vai levar à formação da memória imunológica, o know-how para esses anticorpos. Essa segunda parte da curva, né, corresponde ao segundo contato, onde a memória imunológica já foi produzida. Tá? Então, nesse segundo contato, é só produzir os anticorpos em grande quantidade e de forma muito rápida, tá certo? Ao passo que essa curva Y, olha, representa só o contato inicial, só a exposição primária ao antígeno, tá? Que é aquilo que eu falei, essa exposição primária, tá? Ela induz a produção de poucos anticorpos e leva muito tempo para isso, ok? Bom, identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço contra um dos dois antígenos, justificando sua resposta. Nomeie também o tipo celular responsável pela produção dos anticorpos no organismo humano. Então, se envolver uma dose de reforço, a curva que representa a obtenção dessa imunidade só pode ser a curva X. A memória imunológica foi desenvolvida, né, nessa primeira parte da curva, tá? E a segunda parte mostra uma resposta muito rápida em função da existência prévia dessa memória imunológica. Tá? Então, a produção de anticorpos no nosso organismo está a cargo dos linfócitos, uma ação conjunta dos linfócitos, tá? E mais especificamente do linfócito B. Linfócito B é o que a gente chama de célula de memória. É ela que produz a memória imunológica, guarda as informações sobre o antígeno, né? E também, né, sobre os anticorpos produzidos para poder combatê-lo. Então, quando você tem linfócitos B relacionados a determinado antígeno, você está protegido, pelo menos por um longo período, né, contra esse germe, né, que geralmente leva à indução dessa resposta, ok? A gente não pode esquecer também o que é a vacina. É básico, né, mas a vacina, ela contém um antígeno. Ela contém um antígeno, de alguma forma ele é modificado, ou partes dele, né, para que ele induza a produção de anticorpos sem o risco de desenvolver a doença, certo? Então, para que a gente tenha aqui uma resposta, né, para conferir, tá aqui, ó. Então, a curva que representa aquela vacinação com dose de reforço é a X, né? Aqui, né? Olha, demonstrando 2 momentos de exposição ao antígeno, né? E na curva Y há apenas um pico de concentração de anticorpo, indicando que o indivíduo teve contato apenas uma vez com o antígeno. Né? E o tipo celular responsável pela produção dos anticorpos é o linfócito B. Né? O linfócito B é a célula de memória. Na realidade, os linfócitos, as células que fabricam os anticorpos, são os plasmócitos. O que são os plasmócitos? São alguns linfócitos B que se convertem,
tá? Numa forma capaz de produzir proteínas. Então, a diferença entre, na realidade, né, um plasmócito é um linfócito B diferenciado. E que diferenças são essas? Então, ele desenvolve o retículo endoplasmático rugoso para poder fabricar os anticorpos que são proteínas. Ok? E aqui nessa nossa questão 3, né? Ela é sobre circulação. A anatomia comparada. Comparando a circulação humana com a circulação dos peixes. Então vamos lá. Então, questão 3, página 281, 2. A classe dos osteícteis, os peixes ósseos, né? Bom, tirando o tubarão, tirando as raias e as quimeras, todos os demais peixes são ósseos ou osteícteis. Abrange vertebrados cujas características fisiológicas podem ser comparadas às dos vertebrados da classe dos mamíferos. Para efeito de comparação, considere o sistema circulatório dos vertebrados de ambas as classes. Então vamos lá. A. Qual o critério utilizado para classificar como simples a circulação dos peixes? Quantas câmaras cardíacas apresenta o coração dos peixes? Então é simples, né? Uma circulação é classificada como simples quando, numa volta completa pelo corpo, passa uma única vez pelo coração. Então, em animais que têm circulação simples, o sangue circula com uma velocidade menor e também uma pressão menor, porque o sangue passa pelos capilares dos tecidos sistêmicos e passa pelos capilares branquiais. Toda vez que o sangue passa pelos capilares, ele perde pressão e velocidade. Então, no caso dos peixes, ele passa, né, pelos capilares branquiais e depois pelos capilares sistêmicos. E só depois ele retorna ao coração para ser rebombeado. Então, ele perde pressão e velocidade 2 vezes e só depois retorna ao coração para ganhar mais pressão e velocidade. Certo? Bom, e enquanto que o nosso coração é tetracavitário, tem 4 câmaras, nos peixes ósseos ou cartilaginosos, só tem 2 câmaras. Um átrio que recebe sangue venoso vindo do tecido, dos tecidos, né? E o ventrículo, que bombeia esse sangue venoso para as brânquias. Então, é um coração bicavitário. Qualquer peixe tem coração bicavitário e circulação simples, certo? Bom, B. Nos mamíferos, o sangue é bombeado do coração para 2 destinos diferentes. Então, nos peixes, o sangue é bombeado do coração para um único destino, que são as brânquias. Mas nos mamíferos, não. Nos mamíferos tem 2 destinos. O sangue que sai do coração, quando ele sai do lado esquerdo, tá? Ele é um sangue arterial e é bombeado para os sistemas, para os tecidos, levando oxigênio para as células do corpo. Tá? Agora, quando esse sangue sai do lado direito do coração, do ventrículo direito, tá? Ele é venoso e ele é bombeado para os pulmões. Tá? Então, nos pulmões, ele, né, realiza a chamada hematose. O sangue venoso é convertido em sangue arterial. Depois ele retorna, né, pro coração, já em forma de sangue arterial, e aí sim, né, é bombeado para os tecidos. Ok? Então são 2 destinos. Tá? Quando sai do ventrículo esquerdo do lado esquerdo, ele vai para os sistemas, para os tecidos. E quando ele sai do lado direito do coração, tá, ele é bombeado em direção aos pulmões. Ok? Então, o átrio esquerdo bombeia o sangue venoso. Desculpa. O átrio esquerdo bombeia o sangue arterial, né, para os tecidos, para os sistemas, para os capilares sistêmicos. Certo? E o ventrículo direito bombeia o sangue venoso para os pulmões, onde acontece a hematose. Ok? Então, vamos botar nossa resposta aqui organizadinha, né? Para vocês poderem comparar. Então, no item A circulação dos peixes é simples e completa. Simples, como eu falei para vocês, numa volta completa pelo corpo, passa uma única vez pelo coração. E completa, porque não há mistura de sangue venoso com arterial. Animais como os anfíbios e os répteis, que misturam sangue venoso com arterial, tá, recebem o nome de circulação incompleta. Tá? Nas aves, nos mamíferos e nos peixes não há essa mistura. Então, se chama de circulação completa. Ok? Tá? Bom,
E o coração tem duas câmaras, né? Um átrio e um ventrículo, por onde passa apenas sangue venoso. Então a gente pode dizer também que a circulação, né, no peixe ela é venosa, porque no coração do peixe passa apenas sangue venoso. Bom, e no B, né? Nos mamíferos, o ventrículo direito bombeia sangue venoso para os pulmões, pelas artérias pulmonares. E o ventrículo esquerdo bombeia o sangue arterial para o corpo, pela artéria aorta. A gente não pode esquecer que quando o sangue sai do coração sob pressão arterial ou venoso, ele sai sempre por uma artéria. Aquele vaso de parede mais grossa, né? Mais resistente, mais musculosa. E quando o sangue retorna ao coração, tá? Ele retorna sempre por uma veia. Não importa de onde ele venha, se ele seja arterial ou venoso, ele sempre retorna por uma veia. Um vaso de parede menos grossa, menos flexível, menos resistente. Ok? Nós temos aqui a questão 4 que fala sobre o sistema circulatório humano, né? E uma adaptação. Vamos dar uma diminuída aqui, né? Vai diminuir mais ainda. Bom, agora dá. Então tá aqui. Questão 4. O dispositivo de suporte circulatório é uma bomba mecânica implantável que ajuda o coração a bombear o sangue em pessoas que têm coração enfraquecido ou insuficiência cardíaca. A imagem mostra o dispositivo que é acoplado ao coração e o mecanismo interno da bomba que impulsiona o sangue arterial. A placa impulsora move verticalmente o diafragma flexível, que promove a entrada de sangue na bomba ao descer e a saída, tá, de sangue ao subir. Então mostra aqui, né, o coração e o desvio que se faz para que o sangue possa passar por esse dispositivo. Então ele vai ter que substituir o coração, tá? Então você tem aqui, né, o sangue que tá chegando, né, e o sangue que está saindo. Então, câmara de bombeamento. Então, vamos ver o que está perguntando, né? Então, a gente já entendeu direitinho. Então, tá aqui. A bomba substitui o funcionamento de qual câmara cardíaca, tá? Então, aqui, ó, o sangue está chegando, o sangue arterial, né? E ele está saindo. Ele está chegando o sangue arterial, tá anotando a seta aqui? E está saindo. Peraí. O sangue arterial chega no coração do lado esquerdo, tá certo? Então ele chega do lado esquerdo, ele entra no átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. Então, quando o ventrículo esquerdo se contrai, né, realiza a sístole e bombeia o sangue. Então, basicamente, esse dispositivo é para substituir a ação do ventrículo esquerdo. Então tá aqui, ó. Tá? A bomba substitui o funcionamento do ventrículo esquerdo, tá? Que impulsiona o sangue para a artéria aorta. Olha, tá vendo a artéria aorta? Tá? Então, o sangue arterial só passa do lado esquerdo do coração. Então, se está sendo bombeado o sangue arterial, isso aqui, né, esse bombeamento é feito, né, normalmente é feito pelo ventrículo esquerdo, certo? Bom, as peças 1 e 2, indicadas na figura, são análogas às válvulas, né, do coração humano. Então, tá aqui, 1 e 2, ó. Lembra das válvulas? As válvulas impedem o refluxo, certo? Tá? Então, qual dessas peças é análoga à válvula que se situa entre duas câmaras cardíacas? Explique a função dessas válvulas. Então, o que a válvula faz? Impede o refluxo sanguíneo, certo? Então, entre as duas câmaras cardíacas, você tem do lado direito a válvula tricúspide, né? E do lado esquerdo a válvula bicúspide, ou mitral, tá? Então, entre as duas câmaras cardíacas, olha aqui, a do lado esquerdo é
Então, se é do lado esquerdo, está entre, né, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, essa peça 2, né, tá, aí é análoga, né, à válvula mitral ou bicúspide, certo? Impede o refluxo sanguíneo. Problemas numa válvula do coração, tá, vão permitir o refluxo e, consequentemente, prejuízo, né, do bombeamento do sangue, certo? Então, essa bombinha aqui, na realidade, não substitui todo o coração. Ela substitui, né, parcialmente, apenas o lado esquerdo. Tá? O que ela faz? Ela só bombeia o sangue. Que sangue que ela bombeia? Aqui está mostrando o sangue arterial. Tá? Então, se é sangue arterial, é o lado esquerdo do coração. E quem bombeia o sangue do lado esquerdo do coração é o ventrículo esquerdo. Tá? O átrio, qualquer que seja átrio, ele sempre recebe o sangue. E o átrio esquerdo recebe o sangue arterial que vem dos pulmões, certo? As válvulas que impedem o refluxo, impede, né, que o sangue bombeado pelo ventrículo retorne ao átrio. Isso causaria prejuízo, certo? Então, menos sangue sairia desse ventrículo, tá certo? Então, não é questão difícil, não, tá certo? Não é assim tão simplória, né? Mas também não é uma questão difícil, não. Tá certo, gente? Então, legal. Então, aqui está nosso módulo 6, né? E tem mais coisas pela frente aí, tá bom?